Fala nono ano, bom dia a todos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos voltando aqui para mais uma aula, né? Eu já pensei que nós estaríamos aí nesta altura do campeonato tendo aulas presenciais, né? Mas cada dia que passa eu vejo que o negócio está ficando mais sério, mais feio, né? Agora o governo aí voltou, né, atrás, vocês viram? Voltando aí com as questões do isolamento social, aí tá meio complicado, né? Tem muita gente que não tem colaborado aí também. Meus amigos, como de praxe, sempre faço, vocês sabem disso. Estou começando essa aula aqui. Eu começo as aulas, falando sobre a lista de presença. Não deixem de assinar a lista de presença. Por favor, o link dela encontra-se aí na descrição desse vídeo. Tá? Não esqueçam de assinar, é importantíssimo você participar. Se caso você tiver alguma dúvida na aula de hoje, né, ou durante as aulas, não deixem de me contactar, não deixem de me procurar. Vocês têm vários canais, várias formas, várias possibilidades de me procurar aí. Tá? Vocês podem utilizar a parte de comentários desse vídeo para poder escrever para mim. Vocês podem utilizar lá na lista de presença, tem um campo específico para você tirar dúvida. Vocês podem utilizar o e-mail que a escola disponibilizou para vocês, né, que os professores têm acesso. Vocês também podem anotar no caderno de vocês. E durante as nossas lives de terça-feira, 8h40 da madrugada para alguns, que ainda não se acostumaram com o horário, a gente pode conversar, trocar uma ideia, né? Lives, inclusive, que têm sido bem proveitosas, não sei para vocês, mas para mim tem sido bem satisfatório. Primeiro, o fato de poder falar com vocês, mesmo que de maneira bem digital, né? Vocês digitando e tudo, mas é uma forma de nos integrarmos, né? E segundo, justamente para não deixarmos dúvidas, né? Nada passar adiante. Vocês podem ali na hora já questionar e já falar alguma coisa com o professor. Então, tem sido muito legal nesse aspecto, tá? Então, pessoal, nas últimas aulas, eu comecei com vocês sobre o capítulo 3. Hoje eu mudei a cor. Vamos ver se vai dar certo essa cor aí. Nós começamos o capítulo 3, tá? Que é falando sobre a Europa. Ok? Capítulo 3 falando sobre a Europa, que está lá no volume 2. Nós começamos falando, né, primeiro caracterizando, né, trazendo a regionalização do continente europeu, né, depois falamos dos aspectos físicos, geologia, o relevo, falamos sobre a hidrografia, o clima, a vegetação. E agora, por fim, a gente começa a estudar, então, sobre a organização do espaço, tá? Do espaço europeu. E essa organização nós vamos entender um pouquinho sobre a industrialização, a urbanização e o campo, né? O setor agrário, meio rural aí da Europa, tá? Meio agrário. Eu tô meio lerdo, assim, que eu já tô cansado, viu? Nossa, tem tempo que eu tô gravando desde cedo, já tá... Vocês não sabem, tá aqui, né? O horário que eu tô gravando tá à noite, nessa aula aqui. Eu tô gravando desde cedo, várias aulas, então vai chegando assim, vai ficando meio cansado, né? Mas, vambora! Tem outro jeito? Então, essa aula, inclusive, vai ficar bem curta, tá? Eu pretendo não prolongar, porque já tem algumas aulas aí que eu tenho falado muito com vocês, né? E eu acho que vocês já estão ficando enjoados da minha voz, ok? Vamos lá. Fica cansativo, né, também. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Coloquei duas imagens aí que hoje nós vamos estudar sobre a questão da industrialização e da urbanização. Numa outra aula vamos falar sobre o espaço agrário.
Tá? O que primeiro eu tenho que levar em consideração? Industrialização, né? Entender o conceito de industrialização é fundamental, né? Quando eu penso no processo de industrialização, né, eu vou entender que é uma mudança, né, na forma como vamos produzir uma mercadoria. Tá? Então, quando eu penso aqui, cadê a minha caneta aqui? Quando eu penso, então, em industrialização, essa cor está meio clara, né? Mas vamos tentar. Industrialização. Eu estou pensando primeiro no processo aí de uma mudança na produção, uma mudança em como produzir uma mercadoria. Isso é um processo de industrialização. Por exemplo, antes, né, uma mercadoria era produzida de forma artesanal, né? O tempo gasto para se produzir uma determinada mercadoria era muito grande, a quantidade produzida era muito limitada, né? E não havia uma padronização, né? Para você fazer um determinado produto, uma mesa, por exemplo, você fazer, demorava para fazer, né? Eu não conseguia fazer muitas mesas ao mesmo tempo, igual essa aqui que eu estou aqui usando para dar essa aula, e não era padronizada, cada mesa ia sair de um jeito, já que era artesanal. Então, este é o processo de industrialização, tá? E nós temos que entender que dentro desse processo de industrialização, nós temos a Europa, né, alguns países, claro, não todos, como sendo a pioneira. Ou seja, que largou na frente neste processo de industrialização, ok? Quem são os pioneiros que nós podemos citar assim no processo de industrialização, né? As chamadas revoluções industriais, tá? Eu não vou falar elas sequencialmente aqui, tá? Mas a gente tem que entender que a Europa foi pioneira, né? Alguns países aí foram pioneiros. Eu posso citar aqui, você já sabe, né? A Inglaterra. Eu posso citar França, Alemanha, Itália, posso citar Holanda, posso citar Bélgica, por exemplo. Esses são os países, né, pioneiros na questão da industrialização, na mudança, na quebra do paradigma de produção de uma mercadoria. Eles mudaram a forma de se produzir algo, tá? Eles reuniam aí, né, as melhores condições, vamos dizer assim, para ocorrer, né, para que houvesse nesses locais as ditas revoluções. Bélgica está faltando um C aqui, né? Piorou. As ditas revoluções, tá? Mas por quê? Porque esses países, sobretudo, né, eles foram aí pioneiros, eles foram pioneiros aí na questão da industrialização, né? Sobretudo esses países que estão na Europa, né? Então eu tenho que lembrar primeiro do passado, de uma questão histórica de exploração de recursos, de metrópoles, lembram disso? Aulas de história, aulas de geografia, nós já falamos muito. Então, esses países, sobretudo, né, a Europa, se tornou pioneira no processo de industrialização, porque primeiro lá nós tínhamos, né, a presença de capital.
Grana. Riquezas, né, que foram obtidas sobretudo com a exploração das colônias. Eu tinha mão de obra. O que mais que eu tinha na Europa que me ajudou a ser pioneira aí na questão industrial? Mercado consumidor. Tinha quem fosse consumir os produtos que iam ser gerados ali, né? Mercado consumidor. O que mais? Eu tinha aí, no processo de industrialização, estavam sendo criados tecnologias. Ora, na primeira revolução industrial, por exemplo, foi criada a máquina a vapor e, sobretudo, também eu tinha a presença de matérias-primas. Ok? Então, esses fatores levaram a um pioneirismo, sobretudo desses países que concentram-se na Europa, a um processo de industrialização, a uma mudança em como se produzir uma mercadoria. Portanto, eu posso definir, eu posso entender que a Europa, ela possui hoje, já que existe lá os primeiros, o pessoal que é ancião aí, né? Eu posso dizer que existe um elevado nível de desenvolvimento industrial. Ok? Então, um elevado nível de desenvolvimento industrial. Quando eu penso no contexto desses pioneiros aí, desses países pioneiros, pessoal, é onde hoje eu encontro no mundo, para vocês terem uma ideia, os maiores, vou escrever aqui, ó, depois eu vou apagar, tá? Os maiores, nesses pioneiros aí, os maiores parques industriais do mundo encontram-se nesses países. E quando eu falo os maiores parques industriais, eu estou dizendo das indústrias mais sofisticadas. Olha que chique. Sofisticadas. No qual eu tenho maior valor agregado nos produtos. Agregados. Por exemplo, indústria farmacêutica, posso citar também mecânica, indústria mecânica, né, de peças, isso aí alta tecnologia, sofisticadíssima, peças de avião, por exemplo, até de veículos, mecânicas, automobilísticas, né, construção de carros, saber, por exemplo, Fiat, Audi, Volvo, Peugeot, Renault, são todas europeias. A letra, meu Deus, automobilística. Nossa, olha esse trem aqui amarelo. Tô gostando de ver. Entre outros, né? Eu não vou ficar escrevendo muito aí. Então, percebam, pela presença desses países pioneiros no processo de industrialização, ou seja, de revolução industrial, no qual, né, pela presença de grande capital, mão de obra, mercado consumidor, tecnologia, matéria-prima, levou esses países a se tornarem os primeiros em termos de industrialização, né, no qual define-se aí, portanto, eu posso entender que a Europa apresenta um elevado nível de desenvolvimento industrial. Nesses países que foram pioneiros, é onde estão os maiores parques industriais do mundo, onde estão as indústrias mais sofisticadas, onde se produzem os bens de maior valor agregado. Ok? Tranquilo? Mas, e os demais países da Europa, né? Eu tenho, claro, eu vou pagar um bocado de coisa aqui agora, eu tenho, obviamente, aqueles países, né, que não foram pioneiros aí
neste processo de industrialização, né? Não participaram aí das primeiras revoluções industriais. Estes países, né, eles tiveram a sua industrialização chamada aí tardia, tá? Industrialização tardia que veio aí sobretudo no século XX. Não foram como esses países, desculpa, que eu citei para vocês, que se industrializaram aí no século XVIII e século XIX, né? Quando ocorreu aí a primeira e segunda revolução industrial, né? Esses outros países eles tiveram uma industrialização bem tardia, tá? Já no século XX, tá? Portugal, Espanha, o leste europeu, a Grécia, que mais? Bom, a região dos Balcãs, tá? São aí países no qual eu tenho uma industrialização tardia, tá? E pelo fato, então, de eu ter uma industrialização tardia nesses países, né, então eu posso citar aqui que os demais países tiveram uma industrialização tardia. Já no século XX. Acabei de apagar e estou escrevendo de novo. Não tem jeito, né? Então, esses países, eles têm uma menor... Vou colocar aqui uma setinha aqui para dizer que é menor. Menor concentração industrial. Ok? Tranquilo? Então, obviamente, se eles se industrializaram depois, eles não terão tantos parques industriais sofisticados como aí os demais países, os países aí pioneiros, ok? E um efeito interessante do processo de industrialização, pessoal, é o da imagem ao lado aí, né, que até agora eu não comentei sobre ela, eu coloquei ela lado a lado porque uma é consequência da outra, né? Um dos efeitos aí do processo de industrialização é o processo de urbanização. Tá aqui, ó. Ok? E o que é então o processo de urbanização? O que se dá então? Urbanização nada mais consiste no crescimento das cidades. Tá? E o crescimento das cidades, né, a gente pode entender aí que ele vai ocorrer, sobretudo ligado ao processo de industrialização, de duas formas. Tá? Então, a primeira, olha como que a indústria está diretamente relacionada aí ao processo de urbanização, sobretudo da Europa, né? Então, primeiro, porque as indústrias antes, né, na Europa, elas se instalavam nas cidades, né? Elas se instalavam primeiro nas cidades, porque nas cidades já existiam lá mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para consumir. Então, as indústrias, quando estavam surgindo, elas preferiam ir para cidades que já existiam. Então, indústria indo para a cidade acabava levando mais gente para aquela cidade. Concordam? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Um outro fator é que muitas indústrias elas vão fundar aí cidades, né? Lembre-se que no contexto das industrializações no passado, os meios de transporte, né, pelo menos no primeiro momento, eles não eram tão desenvolvidos, não eram tão sofisticados. Então, as pessoas tinham que morar no passado próximo das fábricas, próximo das indústrias, né? E isso fez com que várias cidades, olha só, surgissem ao redor das fábricas. Então, o processo de industrialização está diretamente relacionado ao processo de urbanização, de crescimento das cidades. Ora, porque as indústrias foram para as cidades, ora porque as cidades surgiram por causa da indústria. Percebam. Então, e nesse contexto ainda, né, eu não sei se vocês lembram, eu já discuti com vocês
nas aulas passadas. Deixa eu só achar a ponta da caneta aqui, onde ela está. Perdi. Que beleza. Ah, tá ali, achei. Então, é difícil enxergar assim. Pra vocês terem uma ideia, né, eu posso ter a ideia que as revoluções industriais, olha aqui, as revoluções industriais, mais o processo de mecanização do campo levou a um êxodo rural. O êxodo rural, as pessoas saem do campo em direção às cidades. Eles saem das cidades, elas saem do campo em direção às cidades procurando emprego na indústria. A indústria, né, surgiu aí tirando o emprego desse pessoal do campo. Olha aí então aquela questão até dos empregos estrutural. Então a indústria surge, muda o paradigma de produção, tira o cara do campo, o cara migra para a cidade em busca de melhor oportunidade. A cidade cada vez aumenta mais e o ciclo vai se tornando cada vez maior, né? O ciclo se torna aí, então, portanto, vicioso. Então, resumindo tudo o que eu disse aqui na aula de hoje, quando eu penso na industrialização e na urbanização europeia, eu tenho que pensar primeiro, possui um elevado nível de desenvolvimento industrial. A sua prosperidade aí teve como impulso, né, a primeira lá, né, a industrialização, sobretudo a primeira revolução industrial. Tá? Eu posso também citar um caso interessante também da Europa, né, que a indústria se fortaleceu muito na Europa, porque existe uma integração entre os países europeus com o restante do mundo, já que existe um investimento muito forte na Europa, tá? Nas redes de transporte, tá? Como eles investem muito nas redes de transporte, nas comunicações, acaba dinamizando, acaba acelerando as transações comerciais. Isso é um fator que ajuda a indústria, tá? Como eu disse, os países pioneiros também, né, eles apresentam um sofisticado e um amplo parque industrial. Tá? Eu tenho desde indústrias de base a indústria de bens de consumo e alta tecnologia dentro da Europa. Tá? Então, isso é muito favorável. Né? Um país que é industrializado é muito favorável para a sua economia. Tá? A Europa tem um elevado número de multinacionais, né, de transnacionais, como assim preferir, distribuídas pelo mundo. Né? Eu citei até algumas para vocês aí, né? Falando de carro, por exemplo, Volvo, Audi, Peugeot, Fiat, Citroën. Quer ver? Farmacêutica, por exemplo, que imagina a indústria de farmácia, como que dá dinheiro? A Bayer, a Pfizer, né, que fala mesmo, que é uma indústria de medicamentos. Então, assim, tem indústria deles no mundo inteiro, para vocês terem uma ideia. E quando eu penso no aspecto da urbanização, do crescimento das cidades, que está diretamente interligado à indústria, né, eu posso considerar como sendo uma das regiões mais urbanizadas do planeta. Né? A Europa é urbana. Né? O processo, então, de industrialização ocorrido lá por volta, lá, a partir do século XVIII, intensificou o crescimento das cidades, tá? Tornando cada vez mais interligado. Tá bom? As cidades começaram a se tornar cada vez mais interligadas, sobretudo por conta das revoluções industriais. Tranquilo? Bom, pessoal, então essa é a nossa aulinha aí hoje sobre a organização do espaço europeu. Falamos rapidamente, brevemente, sobre o espaço urbano e a industrialização. Né? Vimos aí um pouco sobre como cada um surgiu e a interação entre eles. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho com você sobre o espaço agrário e aí nós vamos falar sobre a rede, logo após, né? Sobre a rede de transportes dentro da Europa, como ela é eficiente, os transportes, os trens, e depois fechamos, né, falando sobre a
população europeia, tá? Vamos estudar um pouquinho sobre a população. Tranquilo? Aí depois entramos na parte mais econômica da Europa, falando aí sobre a União Europeia. Agradeço mais uma vez a participação aí de vocês, a presença, a paciência em assistir essa aula. Eu sei que não tem sido fácil, né, para vocês, não tem sido fácil para nenhum de nós. Nós estamos tentando levar para vocês nesse período aí da melhor maneira possível nossas aulas, nosso contato, nossa presença aí, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Às vezes a gente queria, claro, fazer um negócio mirabolante aqui para todos, né? Fazer aquelas coisas de showman aqui, aqueles stand-up comedy aqui de aula, mas às vezes não é possível. O importante é que o conteúdo está sendo levado, que vocês estejam aprendendo, né? Eu espero que sim, tá? Qualquer coisa, não deixem de me procurar. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!